carro, dia de chuva. A hora que eu vi a tempestade, 7h30, eu falei, vai dar BO. Vai dar BO e eu sei como é São Paulo. Eu agradeço por vocês estarem aqui nessa noite de hoje. Eu agradeço a irmã também, que tomou um sufoco, né? Sobe e desce a rua, pegadinha do malandro, que a gente fala que o terreiro existe, o pessoal não encontra, é complicado. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por estar aqui. É a primeira vez que eu estou falando assim abertamente desse assunto, falando de Ori. Já falei aqui com os meus filhos de fé. Eu tenho um áudio falando sobre Ori, uma aula de 2 horas falando sobre Ori, que eu dei essa aula para o pessoal aqui. Eu tenho esse material gravado, eu vou disponibilizar para vocês depois como uma forma de aprofundamento. É só o áudio, não tem vídeo nem nada. Geralmente quando eu dou aula eu falo para as pessoas, vocês podem gravar e depois ouvir mais vezes se precisar. E Ori é um negócio super importante, é um assunto super importante assim, para todo mundo. Ninguém tem muita noção do que é, o culto afro-brasileiro não entende direito, a Umbanda também não entende direito, não trabalha direito a questão do Ori, e é de suma importância, né? A maioria das pessoas recorre muito à questão do guia espiritual, do orixá, para resolver os seus BOs, sendo que seria mais saudável, mais rápido, mais eficiente você recorrer àquilo que a gente chama Ori. Tem uma série de questões que as pessoas se confundem quando o assunto é Ori. Porque pensam, Ori são os meus orixás de cabeça. Ori não são seus orixás de cabeça. Não tem nada a ver um BO com o outro. A única coisa é que os seus orixás de cabeça, eles mandam energia, eles nutrem aquilo que a gente chama de Ori. É o que te mantém de pé, é o que te energiza, é o que te dá caminho, é o que te mostra o destino e tudo mais. Vocês vão ver o quanto o Ori é importante para a vida. E olha, eu garanto para vocês, eu fiz uma oração muito básica mesmo, que vocês podem fazer de manhã, ao acordar ou antes de dormir. Minha proposta, faça 30 dias direto, vocês vão ver algumas coisas mudarem. Vocês vão começar a perceber umas coisas bem diferentonas assim acontecendo na sua vida. E vocês nem vão entender direito. Vocês vão saber porque vocês vão ter acesso àquilo que de fato é o Ori. Mas se você colocar na mão de outra pessoa, ela não vai saber nem de onde está vindo as benesses da vida dela. Antes de me apresentar, por que eu estou fazendo essa palestra aqui? Porque bota que 90% das pessoas que chegam aqui na mesa do jogo, 90% das pessoas que chegam aqui no terreiro, o grande problema delas é Ori. Se você olhar para isso, você tira a pessoa da lama. Se você muitas vezes olhar para isso, você tira uma pessoa de uma depressão. Se você olhar para isso, você tira a pessoa de uma condição muito terrível. Se você olhar para isso, você tira a pessoa do desemprego. Tem muitas pessoas que têm uma má sorte e tem a ver com o Ori delas. Entende? Então, quando eu decidi dar essa palestra, eu optei por falar, eu vou gravar esse vídeo. Em breve, eu quero que esse vídeo se torne público, para que a maior quantidade de pessoas possível comece a entender que o negócio é sobre o Ori. E o Ori é o mais importante. Ao menos é o que elas deveriam dar toda a importância. Eu sou o Pai Márcio, eu estou com esse tempo aqui aberto há 3 anos. 3 anos. Foi 1 ano aberto, 2 anos de pandemia. E agora a gente está retomando aos poucos as atividades. Esse não é um terreiro assim que é tão aberto ao público, a gente acaba restringindo algumas atividades, porque o que a gente percebe é que vem muita gente na Umbanda, mas vem sem consciência e fica vindo, retorna, mas pouco elas fazem por elas, pouco seguem as orientações dos guias, então não tem transformação. Então muitas vezes eu prefiro ficar fechadinho e trabalhar quem está aqui dentro, e trabalhar essas pessoas para serem multiplicadores, né? Pessoas que possam esclarecer outros que precisam, do que ficar aí tentando
dar burro em ponta de faca, ou enxugar gelo. Lidar com as pessoas em dia de gira é enxugar gelo. Muita gente inconsciente. Pouca gente fazendo, assim, quase nada por si mesmo. Mesmo quando recebe orientação. Não é algo relacionado à Umbanda, porque também no dia a dia de jogo, a pessoa vem, recebe um monte de orientação e ela não muda nada. Não muda nada. Então, assim, eu estou à frente desse terreiro, eu e a mãe Ariana, 3 anos. A gente tem buscado seguir uma forma diferente de ver a Umbanda, uma forma diferente de trabalhar e trazer consciência. É por isso que esse terreiro tem um foco em ensinar coisas. Toda a nossa vocação é mais ensinar você a melhorar a sua vida e aprender coisas do que ficar só nutrindo as pessoas de coisas que elas não dão valor muitas vezes. Então, assim, eu sou sacerdote de Umbanda desde 2015, eu estou na Umbanda desde 2012, comecei lá como consulente, fiz desenvolvimento, fiz sacerdócio. No sacerdócio descobri que eu tinha a missão de abrir um templo religioso. Demorei para abrir meu templo porque faltavam condições. Então a primeira oportunidade que eu vi uma condição de abrir um templo, eu fiz. Né? Quando a espiritualidade olhou e falou, é momento, eu fiz. E aí eu sempre fui buscando coisas. Me iniciei em outras tradições, me iniciei numa tradição afro-caribenha e lá eu aprendi muito. A gente não mistura as estações, o que é Umbanda, o que é essa outra tradição é outra tradição. Me iniciei recentemente em Fá, fiz uma série de iniciações que são necessárias para ter saúde, para ter longevidade, para ter energia, para ajudar pessoas. Essa semana me iniciei em Amin, que é uma força que invariavelmente a gente precisa muito para ajudar pessoas. E assim é essa casa, voltada para ajudar pessoas. Ori. Ori é o que a gente chama de orixá primordial. É um orixá extremamente antigo, ancestral. Até aquilo que a gente chama de orixá tem um ori. Ori quer dizer a cabeça. Todos os orixás têm uma cabeça. É por isso que falamos que ori é ancestral, que até os orixás têm uma cabeça. Tem muitas pessoas que muitas vezes chegam no jogo de búzios e o que a gente percebe? Elas já vêm com história. Tem uma caída nos búzios que aponta. Essa pessoa necessita de apoio espiritual. Ela precisa de amparo espiritual. E isso é uma escolha dela. Ela fez essa escolha antes de encarnar. E essa pessoa, o ori dela, vai precisar de amparo. Ela não pode seguir qualquer tradição e qualquer religião, porque ela precisa de uma religião de autoconhecimento. É por isso que muitas vezes você vai chegar na Umbanda e lá o guia espiritual vai falar assim: você precisa vestir o branco. Quantas e quantas pessoas ouvem isso? Precisa vestir o branco, tem que vestir o branco, tem que trabalhar. Pode ser que seja uma missão exclusivamente dessa pessoa na Umbanda? Pode. Na maioria das vezes o que quer dizer? Essa pessoa precisa de apoio para a cabeça dela. São pessoas que muitas vezes vêm do plano espiritual para cá com o ori extremamente sobrecarregado. Vou falar o português assim muito claro. Imagina um espírito lá no plano espiritual. Foi criado o corpo espiritual dele, e cada corpo espiritual escolhe uma cabeça, um ori. O que é escolher essa cabeça no plano espiritual? É escolher um destino. Lá no plano espiritual você escolhe aonde você vai nascer, em qual família você vai nascer. Mas por que ninguém escolhe uma família boa e um lugar bom para nascer? Porque essa escolha tem a ver com o local e as condições onde você vai precisar trabalhar para desenvolver qualidades, virtudes. Então tem gente que opta por nascer lá na Etiópia e passar fome. Isso não tem a ver muitas vezes com karma, tem a ver com aprender a sobreviver em condições terríveis às vezes. Tem pessoas que escolhem
nascer numa família disfuncional. Acredite, isso é uma visão dos Yorubás. Tem gente que escolhe nascer numa família disfuncional e cheia de problema, porque esse espírito que vem tem a missão de consertar muitas vezes essa família disfuncional, quebrar maldições familiares, fazer coisas que nenhum outro ancestral dela fez, por ninguém, nem por si próprio. Então, esse corpo espiritual escolhe um ori, e às vezes tem esse corpo espiritual que é zoiudo, literalmente. É um espírito que não quer nem vir para cá. E ele chega assim: beleza, eu tenho que encarnar, então eu vou lá para resolver todos os BOs da minha vida. Pode colocar ele na lista, que eu quero um ori mais pesado que tem, a missão mais complexa que tem, e eu vou lá e eu vou fazer. Só que o discurso é bonito. Lá você fala, lá você tem uma estratégia lá no plano espiritual, né? Você fala assim: não, eu vou pegar essa missão terrível aqui, de mudar muita coisa, de fazer por mim e ajudar muitas vezes outros, e eu lá, chegando lá, vai dar tudo certo, porque eu vou ter amparo da espiritualidade, e vai ficar tudo bem. Aí você nasce aqui nesse lugar. Muitas vezes, você cai num lugar que a espiritualidade, muitas vezes não pode nem ser seguida por conta de preconceito. E aí você cai numa família em que todo mundo desincentiva o caminho espiritual. E chega uma hora que você fala assim: eu não quero... você está aqui, né? Aí as coisas começam a ficar bem gostosas aqui, né? Você começa a curtir a vida, as coisas, né? Você tem um chamado espiritual, mas você prefere ir para o boteco. Você está no desenvolvimento mediúnico, mas na segunda você inventa um negócio para você não vir para o terreiro. Ah, hoje tem gira, mas também tem happy hour, então não vou. Deixa a gira lá, outra hora eu vou, então não passa. É gira do quê? Ah, é gira de Erê. Não, eu quero ir na gira de Exu, que Exu que resolve. Aí você deixa de trilhar o caminho espiritual. A tendência, o ori dessa pessoa, que já vem sobrecarregado, com a missão pesada de ajudar a si mesmo e outros, é as coisas não darem certo. Tem sacerdote que fala, tem gente que nasce com um ori tão pesado, tão cheio de obrigações e missões, que é como se essa pessoa viesse aqui com uma perna só. A pessoa nasce manca, sem uma perna. Então essa pessoa só tem duas opções na vida dela. Ou ela usa a bengala, a muleta, o suporte da espiritualidade para ela andar normalmente e seguir a vida dela, ou ela vai viver eternamente arrastando a bunda dela no chão. E vai demorar muito mais para conquistar as coisas na vida. Lembrando, vida. Bota aí com uma pessoa que vive bem hoje em dia, chega nos 80 anos, quiçá, se chegar. Então o tempo corre muito rápido. Tem pessoas que, pelo fato de não ter o amparo da espiritualidade e estar com o ori sobrecarregado, cheio de problema, aquilo que ela poderia fazer em 3 anos, ela vai fazer em 10, 20. Ela vai viver no altos e baixos. Muitos ganhos, às vezes, perdas vertiginosas. Ela vai colecionar infortúnios, ela vai colecionar o azar, a frustração. Outra coisa que é muito importante, aqui nesse negócio aqui, a gente tem tudo aquilo que a gente pensa. Isso aqui tem uma contraparte espiritual. Lá está todas as informações dos seus ancestrais, todas as experiências que seus ancestrais tiveram, boas ou ruins, estão aqui dentro. Todas as experiências de outra vida que você teve, está no seu ori. Todas as respostas da sua vida, está aqui dentro. Sua conexão espiritual está aqui dentro. Se isso aqui der ruim, acabou. Não tem orixá que te levanta. Não tem. Às vezes a pessoa, você coloca uma energia de orixá ali, a pessoa dá uma equilibrada, mas o ori está disfuncional, ela cai de novo.
Por que a pessoa entra para Umbanda e dá certo, dá tudo bom? Porque ela vai cuidar desse negócio, porque semanalmente ela vai ter que fazer banho, ela vai ter que fazer um banho de bolo, o caboclo vai falar assim, faz um banho de água de coco. Então, quando a disciplina umbandista equilibra isso aqui. E às vezes a pessoa pisa o pé fora do terreiro e fala assim, não quero mais. É pisar o pé do terreiro, ela para tudo. Então isso aqui para também de funcionar. Isso aqui é uma máquina espiritual muito forte. Tem uma contraparte disso aqui chamada Atumá. É o registro do seu comportamento em outras vidas. É o registro da sua predestinação. Porque todo mundo nasce aqui com uma predestinação, com algo a ser feito. Aí você fala assim, Pai Márcio, eu não sei o que é, o seu Ori sabe. Se você estiver alinhadinho, se você cuidar disso aqui, o seu Ori te leva para aquilo que é seu destino. Na cultura iorubá não existe livre-arbítrio. Para os iorubás não existe. Eu faço o que eu quiser e não tem. Para o iorubá só existe o caminho bom e o caminho ruim. As pessoas acabam enveredando pelo caminho ruim. O caminho ruim é fazer tudo de qualquer jeito, a hora que quer, ou por impulso, ou influenciado por outros, ou influenciado por uma ideologia, ou influenciado por um desejo banal. Ninguém tem isso aqui com clareza. Ninguém tem. Aí no culto afro-brasileiro temos um problema, porque os africanos trouxeram lá da África uma prática que se chama Bori. Bori, que é nada mais do que alimentar a cabeça. E aí quando você vai fazer o Bori, eles fazem uma mesa, e tudo é branco, tudo é axé funfum, de Oxalá, de Iemanjá e tudo mais. E aí eles fazem uma mesa. A energia, às vezes, eventualmente chega no ori da pessoa, às vezes não. Você faz o ori, não adianta. Porque, na verdade, para o Yorubá, a energia tem que estar aqui, ó. Então, o bori do africano é diferente do bori brasileiro. Para o africano, tudo que a gente come, que tem axé, que tem força, vai para o ori. Vai para o ori, direto na cabeça, aqui, ó. E eu vou falar uma coisa para vocês. Um bori muito bem feito arranca a gente de uma draga que você não tem ideia. E eu vou falar, às vezes é uma luta com o bori da pessoa. É uma luta com o bori da pessoa porque a pessoa, ela está tão zicada, tão cheia de cacaré, que até na hora de fazer bori, ela não quer. A pessoa não quer, a pessoa se debate, a pessoa não... A mãe Ariana fez um bori uma vez ali atrás, uma menina, foi uma coisa, ela tremia. Eu tive que convencer esse ser humano a vir para cá. Eu falei, cara, se você não vier, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar PT, você vai ter perdas. Não faça isso com você. Você já comprou tudo, vem aqui, vamos cuidar. E aí, na hora dela, eu falei, mãe Ariana, vai lá, bota uma axé ali. E assim, a pessoa se debatia. E aí, quando ela fez o bori, no dia seguinte, foi incrível. Outra pessoa, outro ser humano. A pessoa que não conseguia trabalhar, a pessoa que não conseguia sair da cama, a pessoa que não conseguia fazer nada, a pessoa que tinha um consultório, de um comércio, né? Prestava serviço, já não trabalhava, perdendo todos os clientes. A pessoa levantou, botou a roupa, foi trabalhar e viveu muito bem. Viveu muito bem. Então assim, cuidar disso aqui transforma vidas. Se você não cuidar disso aqui, a tendência é problema de saúde, azar mesmo, azar, você vai ter má sorte. Tem gente que carrega azar às vezes de uma família inteira dentro do ori. Você vai fazer, se você não estiver bem com isso aqui, você vai fazer sempre as piores escolhas da sua vida. Sempre. Porque isso aqui tem que estar alinhado com outras partes do nosso corpo, inclusive. Tá? Isso aqui tem que estar alinhado com as nossas mãos, com o nosso coração, com o nosso pé, para a vida funcionar.
Então, quando eu decidi dar essa palestra, eu falei, eu não posso dar só uma palestra, eu tenho que dar uma oportunidade para as pessoas sentir um pouco da diferença disso na vida. E aí foi a ideia de preparar um banho. E a pessoa sentir esse axé direto aqui, ó. É uma forma de alimentar o ori de vocês, para vocês despertarem minimamente e entender que às vezes é necessário procurar sim um caminho espiritual, né? É muito importante que vocês tenham essa consciência. Tem pessoas que estão na draga, e às vezes chega a pessoa aqui e fala assim, eu falo assim, eu jogo, saio, e eu falo assim, você precisa cuidar do seu ori. Eu não sei em quantos terreiros você já foi, eu não sei da sua vida, mas o fato eu sei, você precisa trilhar o caminho espiritual, é necessário, porque senão sua vida não vai fluir, não vai dar certo. E a pessoa fala assim, eu já fui nos 4 terreiros, faz mais de 10 anos que falam para eu entrar no terreiro, mas eu não sei. E a vida, ó, ladeira abaixo. E aí eu não sei. E é o vídeo que eu fiz hoje. As pessoas, elas estão voltadas sempre para tentar entender qual é o limite da dor que eu suporto. Ninguém está em busca de solução. As pessoas querem testar no corpo delas e na vida delas quanto de dor elas aguentam. Aí tem gente que, em outras tradições, vai falar assim, é karma, eu vim para queimar karma, eu fui muito ruim, eu fui nazista, eu colei chiclete na cruz de Cristo, então eu mereço tudo de ruim mesmo. Para o Yorubá, ninguém merece tudo de ruim, gente. A gente vem aqui para ter sucesso, êxito, progresso, dinheiro, amor, boa sorte, equilíbrio na vida, para ter uma vida boa. Ninguém veio aqui para ter uma vida ruim. Ninguém veio. Não adiante. Não caia nessa lorota. É a pior coisa que vocês vão fazer. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês vieram aqui para ter uma vida muito boa, muito transformadora, para ter boas experiências, pessoas leais do seu lado. Outra questão. Aqui no Brasil, tem uma coisa que é muito importante. O macumbeiro, ele cria inimigo em tudo quanto é lado. E ele quer justiça a qualquer custo. Às vezes uma pessoa vem e prejudica ela já vai, bate para Xangô. O Xangô muitas vezes vem dar porrada nos dois, né? Porque os dois estão errados, na maioria das vezes. O Exu fica desesperado, né? Porque, na verdade, às vezes quem está pedindo é pior do que quem faz as coisas ruins mesmo. E aí, o que eu posso dizer para vocês? Sabe aquele momento que você passa por uma situação que alguém te prejudica e você não precisa fazer nada, que às vezes você coloca na lei do retorno, que vem rápido, às vezes não. Mas às vezes, quem vai te defender, a única força que vai te defender é o seu ori. Ori é o orixá ori é um orixá. Bota no seu coração, sua cabeça, a contraparte espiritual da sua cabeça é um orixá, é o mais forte. É aquele que vai te acompanhar até o fim da sua vida e além. E ele faz justiça por você. Se você tiver com um ori forte, você não precisa fazer nada para se defender. Você não precisa fazer nada para ninguém buscando justiça ou reparação nenhuma. O seu ori sozinho é capaz de te defender e corrigir quem precisa de correção. E aí é uma questão de você acreditar. Tem gente que nasce com um ori muito forte. Muito forte. E a pessoa não tem muita consciência e ela usa esse ori muito forte da maneira errada. Sabe aquela pessoa que pensa assim, vou ficar doente, puf, fica. Vai dar tudo errado, pum, fica. Isso é força. É um ori muito forte. Só que está usando uma polaridade, uma vibração totalmente errada. Tem gente que fala assim, eu vou contrair aquela doença que eu não gosto nem de falar porque não é legal. E não demora muito, o negócio se manifesta. Tem gente que tem essa capacidade. Tem gente que tem a tal da nuvem negra na cabeça. Na verdade, a nuvem negra não está fora da cabeça dela, está dentro. Existe um negócio chamado Oriburuku.
Quando a gente chama alguém de Oriburuku lá na Nigéria, a pior ofensa que você pode lhe dar é um Ori morto, a cabeça morta, não presta para nada, não é bom. Quando a pessoa chega no estágio de Oriburuku, é a pior coisa que pode acontecer para esse ser humano. Para tirar ele dessa condição, para despertar esse Ori, às vezes são necessárias medidas extremas, assim, espiritualmente falando, para despertar essa pessoa, para essa pessoa voltar a ser um ser humano que funciona, né? Tem muita gente assim, tem muita gente com Oriburuku que envereda aí para situações terríveis, psicologicamente falando. Então assim, é muito necessário. A gente vê muita gente realmente passando por um problema terrível, e a única solução, a única coisa que vai salvar ela é Ori. Assim como aquela pessoa que tem um mau caráter também tem a ver com Ori. A pessoa que muitas vezes envereda por um caminho de usar drogas, às vezes é um problema de Ori. É alguma questão ancestral que está ali, no Ori dessa pessoa que precisa ser trabalhada. Pessoas que cometem erros gravíssimos, e às vezes a gente vem e pede para o Orixá, às vezes você chega aqui, Orixá, qual Orixá que pode salvar essa pessoa? O Orixá fala, não salva. No final do ano eu atendi uma pessoa, muito problemática, cheia de questões, e aí eu perguntei a Exu, você consegue ajudar essa pessoa? O senhor quer ajudar essa pessoa? O Exu falou, não quero. Exu se negou. E aí eu falei, olha, o único que pode te defender é o Ori. Então você precisa urgentemente fazer um Ori. É a sua salvação. E quando você olha assim, se Exu não quer se meter no negócio, cara, é porque é ruim mesmo. E aí eu falei, eu dei vários recados, você precisa mudar o seu comportamento, pare de fazer isso, olhe para você, porque se você continuar nesse ritmo, os orixás, você vai começar a tomar pau. E seu Ori não vai ter força para te defender. Então a questão era comportamental. Quando a pessoa internalizou, eu vou mudar, Pai Márcio, faz o Ori que eu preciso, mas eu vou mudar. E aí eu voltei e perguntei, Exu, agora o senhor quer ajudar? Aí o Exu falou sim. Porque a pessoa realmente decidiu fazer diferente e mudar. Então o Ori tem a ver com caráter. O mau caráter tem um Ori ruim. Dá para mudar essa vibração? A gente pode tentar, mas a questão é comportamental muitas vezes. Então, Ori ruim, às vezes demora para você arrancar de certos canos. Então assim, é muito importante olhar para isso. Por que eu falo que o Ori é tão forte? Porque uma vez, conta o Mitan, que ele é do mar e Deus perguntou para todos os orixás quem acompanharia uma pessoa até o fim. Perguntaram para Ogum, você acompanha o fulano de tal até o fim da vida dele? Ogum falou, acompanho. Na primeira celebração que teve na cidade de Ogum falou, olha, eu vou até aqui, meu povo está me chamando. Xangô foi a mesma coisa. Olha, eu vou até aqui com essa pessoa, mas o meu povo está me chamando. Então, Xangô foi. Mesma coisa. Oiá, mesma coisa. Iemoja, mesma coisa. O único orixá que acompanhou esse indivíduo até o final da vida e além foi Ori. Às vezes, até quando um orixá está antagonizado com a pessoa, por conta do comportamento errado dela, Ori intercede por essa pessoa e tem força muitas vezes para apaziguar o orixá que está irado, que está revoltado com a pessoa. Coisas que trazem problema para o Ori. O que a gente chama de mau comportamento? Que deixa